E eu tenho sido muito feliz fazendo a minha literatura. Eu me formei em Direito, não quero nem saber de Direito. Trabalhei dentro da área jurídica, fui assistente jurídica de uma instituição, mas estava doida para sair daquilo. Não é o que eu queria, de jeito nenhum. O que eu queria era minha literatura. Assinei colunas em jornais, é o que eu gostava de fazer. Muito assinar coluna em jornal. E é fazendo literatura que eu sou feliz. A parte a minha família, que é a coisa mais importante da minha vida. Independente de tudo mais, só a minha família me faz viver. Mas, em seguida, é a literatura. Nada mais. Não ganho o dinheiro que ganhava quando trabalhava na área jurídica, que tinha emprego, ganhava relativamente bem. Mas eu sou feliz fazendo literatura, isso é que importa, né? E aí? Acho que eu contei minha vida. Às vezes uma pessoa que, não sei, às vezes por um detalhe, uma coisa qualquer, olha, isso parece um personagem de história. E eu aí começo a escrever, acho que cabe uma coisa ali, desenvolvo. As minhas histórias caem do céu, porque é assim que acontece. Eu tenho ouvido de alguns companheiros de literatura que sofrem quando estou escrevendo, não sei o quê. Eu sofro quando estou escolhendo um título. Eu tenho dificuldade para encontrar um título para um livro. Aí eu sofro, porque eu quero o melhor possível, eu sou perfeccionista e eu quero o melhor possível, e aí esse não serve, aquele não serve, mas enquanto eu estou escrevendo, eu estou feliz. Se eu não estiver escrevendo, é que eu estou sofrendo. Estou achando que tudo está ruim na vida. Eu tenho que escrever. Quando eu estou escrevendo, eu estou feliz, porque eu estou vivendo aquela história. Eu vivo muito a história que eu estou fazendo. Os meus livros se me impõem, eles se impõem à altura. E eu respeito. Então, o nome que eles trazem, por melhor ou por mais estrambótico que seja, eu respeito e desenvolvo as histórias assim. O que é que eu posso fazer? Os meus livros mandam em mim, ou minhas personagens mandam em mim, e assim está muito bom. Tem sido muito bom. O conto se me conta. Parece que ele está guardado anteriormente dentro da minha cabeça e ele se revela. Tinha lá um professor, ele não é professor, ele é escritor, e que ele disse assim: eu não acredito nisso, quando eu falei isso. Ele disse: eu não acredito nisso, isso é, literatura por espiritismo. Eu disse: não, não tem nada a ver. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que o escritor planeja a sua história e ele sabe tudo o que vai acontecer, do princípio ao fim. Eu digo: oh, bom, você não acredita, paciência, mas comigo é assim que acontece. Eu não tenho nada de espiritismo, não, está dentro da minha cabeça. Eu crio assim. Cada escritor, cada artista tem a sua maneira de criar, conforme a sua inspiração, não é? Então, é assim que eu me inspiro. O que é que eu posso fazer? Se você escreve planejando, tudo ótimo. Também tenho amigas, minha amiga Margot Valente, ela escreve assim, ela diz que ela escreve um conto e ela diz: bom, vai acontecer assim, não sei como, não sei como, e já sabe como vai terminar. Eu tentei fazer isso uma vez, vou fazer como de Margot. Escrevi, planejei o conto todo. Mas quando eu não cheguei no segundo capítulo, eu já estava caminhando por outros caminhos, porque eu não consigo fazer isso. Aquilo rígido, tendo que seguir aquele esquema,
Não, a minha cabeça é muito livre, então ela vai deixando brotar. Não importa se é absurdo, podem ser histórias absurdas, como Luaral, que é o livro que eu tenho, eh, que que são histórias absurdas, assim, coisas que são é um livro todo surrealista, mas porque eu disse: "Vou fazer um livro assim, todo doido, não importa, quem quiser pode dizer que a autora é maluca, sou, e daí? Eu sou assim". Meu neto, Daniel, na época com 4 anos, 5 anos. E, às vezes, eu tinha que pegá-lo, ele estudava na escola aqui na Pituba, e moravam aí em Piatã, num condomínio. E vinha a gente pegava aqui, e aí meio-dia minha filha passava aqui e levava para casa. E ele chegou aqui todo esbaforidinho assim: "Vó, você já viu um papagaio?" Eu disse: "Já, quando era menina tinha muito papagaio, na casa de minha avó tinha 2". Aí ele: "O papagaio apareceu um lá em casa". O condomínio da casa onde ele mora tinha sido uma fazenda, que depois abriram o condomínio de casas. É o condomínio Vale do Jaguaribe, eu acho. Eu acho que é esse o nome. E aquelas casas todas, o fundo das casas, dão para muito mato, muita coisa, e apareceu um papagaio lá. Apareceu um papagaio lá em casa e meu pai botou o nome de Afonso Pena. Se meu filho Afonso Pena foi um dos presidentes do Brasil. Aí ele disse: "É, está lá em casa". E ele estava aprendendo a nadar, 5 anos. "Olha, eu quero que você escreva que você escreva uma história de um papagaio com uma baleia". Eu disse: "Pronto, agora eu estou com essa encomenda". Mas pedido de neto não é pedido, é ordem. Como é que eu vou escrever uma história de um papagaio com uma baleia? O jeito que eu tenho é levar o papagaio para o mar, porque a baleia não pode vir para a terra. E aí, eu peguei o papagaio, botei num navio, como sendo de um capitão de navio, e o navio naufragou. O capitão bebia muito, principalmente quando chovia. E ele estava tão bêbado que se descontrolou lá na direção do barco e naufragou. E o papagaio, quando o barco foi descendo, e o papagaio ficou sem saber o que fazer. "E meu voo é baixo, eu sou ave de voo baixo, o que é que eu faço?". Aí ele viu uns rochedos assim, voou para o rochedo, e não era rochedo, era o dorso de uma baleia. E aí o papagaio encontrou a baleia. E o papagaio encontrou a baleia, o que é que vai fazer um papagaio no dorso de uma baleia em alto mar? O jeito que tem é viajar. Ficaram amigos, e a baleia: "Ah, que maravilha que eu encontrei você, eu tenho muita vontade de saber as coisas que se passam na terra em terra, porque eu não posso ir para lá". O papagaio disse: "Ah, vamos fazer o seguinte, a gente viaja, você para, eu vou para a terra, e o que estiver se passando naquele lugar eu lhe conto". "Ah, ótimo", fizeram esse acerto. E aí, eles viajaram pelo Pacífico, e o papagaio encontrou lá naquelas ilhas pequenas do Pacífico, encontrou várias, comunidades de, pessoal selvagem que morava em tribos e tal. Eu disse: "Bom, aí já que eu vou falar disso, eu tenho que contar a verdade. Eu tenho que". Aí fui pesquisar sobre aquelas tribos daquelas ilhas do Pacífico. E aí fui contando, o papagaio vinha e contava. Eu disse: "É, mas não pode ser assim que fica árido.
tem que botar uma gracinha, porque o livro é para criança. Aí eu comecei a fazer do papagaio, botar no papagaio muita gaiatice, o que cabe muito bem em papagaio. Aí o papagaio era meio gaiato, conversava com a baleia muito sábia, muito, compenetrada de que ela sabia isso e aquilo e corrigia e não sei o quê. Mas o papagaio muito gaiato, ele sempre era o herói dos lugares, o herói das coisas. E contava. E aí, não é que o livro ficou interessante? Eu mandei o livro, depois que estava pronto, eu disse: "Pronto, agora tem um livro pronto, infantil". Eu mandei para a editora. Eles gostaram do livro e tiraram uma edição de 3.500 exemplares. A edição esgotou rapidinho, porque a eles tinham um corpo de divulgadores muito bom e logo espalhou pelo Brasil todo, nas escolas. As professoras gostaram, porque contava, tinha a história daquelas tribos, que eram coisas verdadeiras, e os princípios que tinha no livro, da conversa do papagaio com a baleia, eram sempre coisas positivas, porque literatura infantil não pretende ensinar, pretende atrair a criança para a literatura, que a criança comece a achar que ler é agradável. Mas, já que era livro para criança, eu não ia botar coisas negativas. Então, os conceitos eram sempre os melhores possíveis, né? Porque daí o menino lia aquilo. Para adulto, a gente botar tudo, tudo, porque adulto está feito. O adulto escolhe, mas a criança está se formando. Então, ela precisa que as informações que cheguem para ela sejam verdadeiras e tenham valores, porque estão se formando, né? Mesmo que não seja pretendendo incutir aquilo, mas se tem que fazer a referência, que se faça a referência positiva, porque tem que cuidar da cabecinha, né? Dos miúdos. E aí esgotou tão depressa que, em um ano, foram tiradas 3 edições. A primeira edição saiu com 3.500 exemplares, mas venceu logo. Aí a editora tirou uma segunda edição de 8.000 exemplares, e que venceu também naquele mesmo ano, e uma outra com um pouco menos, de 8.000. Venceu 3 edições em um ano. Eu disse: "Oh, que sucesso! Eu não esperava isso, mas que ótimo". Aí a editora pediu que eu fizesse uma série, uma coleção de viagens, porque eles tinham. Editor vende livro como armário vende sabonete. Eles querem é o dinheiro. E se está vendendo muito, ótimo, vamos embora estimular esse autor, porque é dinheiro para eles. Para o autor é nome, mas para a editora é o lucro, né? E aí eu escrevi em seguida a coleção. E foi assim que eu me tornei uma autora de literatura infantil, que eu não pretendia. É isso que eu digo, eu vim marcada para a literatura. Eu já nasci trazendo o script, essa vai ser a escritora. Eu suponho que foi uma influência da gestação da minha mãe. Minha mãe estava lendo um romance. Minha mãe lia muito, ela tinha que estar lendo. Antes de dormir, ela estava recostada na cama lendo alguma coisa. E ela, durante a gestação minha, ela estava lendo um romance, Gláucia, a escrava grega. E eu acho que isso me influenciou, porque eu nasci querendo ler. Como é que eu sei que eu nasci querendo ler? É porque quando eu tinha 4 anos, 3, 4 anos,
minha mãe me levou para uma escola para o maternal. E eu não aceitei a escola, eu queria livro. Eu disse: "Eu não vou ficar nessa escola não". Quer dizer, minha irmã era mais velha do que eu, 3 anos, ela já estava em escola, eu via minha irmã com livros, via livros nas estantes lá de casa, e eu tinha uma curiosidade enorme para saber o que é que havia nos livros. Então é por isso que eu acho que houve uma influência da gestação da minha mãe, que vivia lendo. E aí eu fui formada com aquela energia voltada para a literatura. Porque então não houve jeito, eu me rebelei mesmo. Não quero, eu quero escola de livro, eu quero escola de livro. E aí eu, com 4 anos, já estava lendo. E não parei mais, porque aí eu gostei de ler. Comecei a ler muita história, historinha. Já tinha uma porção de livrinho de escola. E com 9 anos eu comecei a escrever as minhas historinhas, né? O que era possível criar uma literata de 9 ou 10 anos, né? E daí eu comecei e não parei mais. Fui parar, não fui parar, fui chegar à academia, não fui parar, não parei. A minha entrada na academia, eu acho que é a coroação de um trabalho. Aqui no âmbito estadual, é o máximo a que se pode chegar literariamente. Não senti que, pessoalmente, isso me tornasse melhor nem pior. Eu sou a mesma pessoa. Minha, minha conduta é a mesma que seria se eu não fosse acadêmica, porque é uma coisa pessoal minha. Como eu me conduzo de uma maneira ou de outra, eu estou tendo respeito por mim mesma. E isso eu levo muito a sério. O meu autorrespeito é uma coisa que eu levo muito a sério. E, portanto, a academia não me tornou uma pessoa mais valorosa no sentido de ser humano. Não, eu sou a mesma pessoa. Eu mereço o mesmo respeito que mereceria se eu não fosse acadêmica, porque o meu respeito, como o respeito que eu mereço como ser humano, é uma coisa à parte de que eu seja distinguida como boa escritora ou não. A função da academia é ter ter um registro, ter uma memória da inteligência daquela sociedade. Então, como a academia jurídica, dos advogados, dos juízes e tal, pessoal da área, academia de ciências, os médicos e tal, e academia, cada especialidade, a Academia de Letras da Bahia deveria ser só uma academia que cuidasse de quem se dedica a letras em especial. Por isso, por aquilo, também tem se levado em consideração outros, outros predicados que, incluídos em arte, está muito bem feito. Mas acho que seria a literatura a prioridade para se entrar na Academia de Letras, qualquer Academia de Letras. Porque também em outras profissões se cultivam as letras, mas as letras com uma prioridade para especialidades, especificações
daquelas profissões. E em se tratando de academia de letras, como é a Academia de Letras da Bahia, é o cultivo das letras é especificamente voltado para o para a literatura como arte, a arte do emprego da palavra. Eu não sei bem como é que a academia dialoga com a sociedade. Eu não sei bem como isso é feito, porque a interferência da academia em outras áreas, porque a sociedade é tão complexa, são tantas as áreas da sociedade, que a academia de letras ela é especificamente voltada para a estética literária. Então, como órgão de cultura, como órgão que se importa com algo superior, ela deve, ela pode e deve ser sensível às outras áreas sociais. E esse diálogo não é muito fácil de ser feito. Eu acho que eu me tornarei imortal na mente de todas as pessoas que gostarem de mim, independente da literatura ou não. Eu acho que o amor humano é que torna a gente imortal. Se você é muito amada por alguém, muito amado por alguém, muito gostado, muito considerado, você tem a sua imortalidade naquela pessoa, nos sentimentos daquela pessoa. Isso é que dá imortalidade a gente. Agora, no particular de literatura, por exemplo, eu tenho especial admiração por Dostoiévski. Então, sob o meu olhar literário, Dostoiévski está imortalizado na minha admiração por ele. O livro de Dostoiévski, eu descobri Dostoiévski quando eu tinha 13 anos. Peguei o livro Os Irmãos Karamazov e me encantei. Eu disse assim, eu já andava escrevendo minhas bobagenzinhas, e eu li aquele livro e enquanto eu estava lendo, eu estava tão presa que eu disse assim, um dia eu disse, é assim que eu quero escrever. Eu disse, mas assim como? Eu mesma não saberia dizer assim como, mas era assim que eu queria. Eu queria escrever daquele jeito, que as pessoas gostassem tanto quanto eu estava gostando de Dostoiévski. E até hoje, uma vez Luiz me perguntou, Luiz Antônio Cajazeiro, Glaucia, se você pudesse ser um escritor famoso, quem você escolheria? Eu disse imediatamente Dostoiévski. Ele disse assim, mas assim, sem pensar? Eu disse, não precisa pensar. Para mim é Dostoiévski. Não estou pensando menos de nenhum outro escritor. Mas, então, Dostoiévski está imortalizado para mim, como está para várias outras pessoas e como está na literatura universal. Né? Então, acho que a imortalidade é isso. Não é você ter sido imortalizado por uma academia, né? Você receber aquele valioso colar, que eu faço questão muito por ele, e tenho o maior respeito, e tenho o maior respeito pela academia, por todos os meus confrades e confreiras que lá estão. Respeito muito, muito todos eles, o seu trabalho e tal. Mas sei muito bem quem escreve melhor do que o outro. Isso a gente sabe. A gente tem um senso crítico, queira ou não. A gente tem a maneira de olhar e dizer isso, mas está imortal. Quer dizer, imortal na academia. Estará imortalizado na mente dos seus leitores, Deus é quem sabe. Né?
É por aí.